Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou demonstrar para vocês o funcionamento de um sistema distribuído, tá? Ah, isso está relacionado à matéria de programação em sistemas distribuídos, programação de sistemas distribuídos, tá? E como é que eu vou demonstrar esse sistema distribuído, tá? Eu vou virtualizar três computadores aqui, ok? Esses três computadores são computadores Linux, tá? Utilizando um Ubuntu Server, tá? Estou utilizando o VirtualBox para efetuar a virtualização desses sistemas distribuídos, tá? E como você já sabe, um sistema distribuído, ele precisa de pelo menos dois computadores rodando. Nesse caso a gente vai testar com três. Esses três computadores eles vão formar para a gente um cluster, tá? Um cluster é um sistema distribuído, tá? Quais são as principais características de um cluster, tá? É escalabilidade, desempenho, disponibilidade e balanceamento. Obviamente aqui a gente não vai testar mais a disponibilidade, tá? A escalabilidade a gente não vai chegar a testar, a gente não vai chegar a configurar. Eu só quero mostrar o processo de disponibilidade. Desempenho também a gente não vai mostrar, porque como é uma máquina local, as máquinas elas têm pouca memória, tá? Cada uma tem 2 GB de memória, ok? E nem mesmo o balanceamento. Eu quero mostrar a disponibilidade, ou seja, se uma máquina dessas for derrubada por algum motivo, falha em disco, desligou, a aplicação tem que continuar rodando. Para isso, eu vou demonstrar utilizando o Apache Storm. O Apache Storm é um cluster que ele tem escalabilidade, alto desempenho, disponibilidade e balanceamento. Ele foi desenvolvido no Twitter para efetuar o processamento dos tweets, ok? Eu não vou entrar em detalhes como é que funciona essa ferramenta, como se desenvolve uma aplicação nela, tá? Eu vou pegar ela justamente como exemplo porque ela é muito simples de trabalhar, muito fácil de configurar, tá? Não requer um grande conhecimento técnico, né, para levantar o cluster, ok? E vamos lá, pessoal, vamos começar a demonstrar esse funcionamento, tá? Bom, as três máquinas já estão levantadas, deixa eu mostrar elas para vocês aqui, ok? Cada uma tem um IP, ok? Primeira máquina tem o IP final 21, a segunda máquina tem o IP final 22, a terceira máquina tem o IP final 23. A primeira chama Storm 1, Storm 2 e Storm 3, ok? Qual que vai ser o meu intuito aqui? Eu vou levantar os serviços do Apache Storm em cada uma dessas máquinas, ok? Com isso o cluster vai se montar, ok? E uma aplicação vai ser inicializada, tá? É uma aplicação de exemplo do próprio Apache Storm, né? Essa aplicação ela faz uma leitura de log aleatória e joga numa saída de console, tá? A gente não vai ver a aplicação rodando porque não é nosso objetivo. O que eu quero demonstrar para vocês é essa aplicação subindo numa máquina. Eu vou derrubar a aplicação onde está rodando essa máquina e vocês vão ver essa aplicação indo para outra máquina automaticamente, ok? Quem vai fazer isso é o Apache Storm, tudo bem? Ele que vai fazer todo esse processamento, tudo bem? Ele tem os algoritmos necessários para fazer isso, ok? Antes de mais nada, vamos ver se as máquinas elas estão em rede, ok? Se elas estão em rede, eu vou usar o comando ping para pingar cada uma delas, ok? Eu vou pingar a máquina na 21, vou pingar a máquina 22, ou seja, estou acessando. Pingar a máquina 23, ok, estou acessando. Vamos ver a máquina 23, ping 192.68.0.21, ou seja, estou pingando a máquina 21 também. Estou pingando a máquina 22 e estou, ou seja, essas daqui estão em rede. Vou pingar a máquina 21, ok, certo? Vou pingar a máquina 23, ok. Isso significa que as três máquinas estão se comunicando, então, ou seja, elas estão em rede, o que eu posso fazer o meu cluster funcionar.
Bom, pessoal, com as máquinas em rede se comunicando, nosso objetivo agora é levantar o Apache Storm. Obviamente eu fiz um scriptzinho para cada uma dessas máquinas, tá? Para startar o Storm, ok? Eu vou disponibilizar essas máquinas virtuais com todas essas configurações, com todos esses scripts aqui para que vocês possam fazer os testes em casa, ou no laboratório, enfim, onde vocês conseguirem, ok? Então vamos lá, eu vou levantar o Storm em cada uma das máquinas, ok? Vou executar o comandinho aqui do script que eu criei chamado Start Storm. Vou criar aqui o Start Storm também. Chamar o Start Storm. E aqui também. O Storm ele tem uma interface web, né? Ele tem um gerenciador que eu consigo acessar por um endereço, tá? Esse gerenciador está instalado nessa primeira máquina aqui, tá? Na máquina 21, tá? É o Storm UI, tá? Ou UI, como o pessoal chama, tá? Ele é levantado na porta 8080, tá? O cluster ele demora um pouco para se levantar aqui, principalmente porque a gente está com falta de recurso, tá? Então imagina, a gente tem um processador sendo compartilhado, né? E cada um está usando 2 GB de memória, é muito pouco para um cluster, né? Mas é só como eu falei para vocês, é só para exemplo, ok? Vamos ver se o UI ou o I está startado na porta 8080. Eu vou usar o comando netstat-na pipegrep 8080 e ver se tem alguma aplicação rodando na 8080. Ainda não. Bom, pessoal, vamos ver se aqui a aplicação já rodou na porta, já levantou na porta 8080, né? Já está startado na porta 8080, ok? Nós vamos no navegador, digitar o endereço que já está aqui previamente, está previamente aparecendo aqui, né? 192.168.0.21.2.8080/index.html, ok? Vai aparecer para mim a interface principal do Storm UI, ok? O do UI, tanto faz, ok? Nessa interface aqui ele mostra o funcionamento do cluster, tá? Ele mostra as aplicações que estão rodando, a quantidade de máquinas que tem no meu cluster. Olha aqui, ó. Eu tenho quantas máquinas aqui? 3 máquinas, ok? Eu tenho o Storm 1, Storm 2 e o Storm 3. E ele mostra o tempo, o uptime. O que é o uptime? É o quanto tempo o nosso servidor tá ativo. Ele já está ativo há 5 minutos, há 4 minutos, ok? Normalmente alguns servidores aparecem dias, 500 dias, 1000 dias, ok? Tudo bem tranquilo. E aqui a gente tem a nossa aplicação, que é chamada Log Analyzer Spout, ok? Isso aqui é uma aplicação de exemplo, eu posso criar várias aplicações com nomes diferentes, ok? Tudo bem. Eu não vou entrar em detalhes nos outros itens, o que é o Nimbus, o que são os supervisors, os slots, o que os executors, porque também não é o nosso objetivo, ok? Se vocês quiserem depois, entrem no site do Apache Storm, ok? Opa, deixa eu buscar aqui na internet para vocês o site do Apache Storm. E dei uma estudada para vocês entenderem um pouco mais a fundo. Como eu falei, nosso objetivo não é entrar em detalhes do funcionamento da ferramenta. É mostrar o funcionamento do cluster mesmo, tá? Do processo de disponibilidade, ok? Então vamos lá, nós temos aqui nossas 3 máquinas, o nosso cluster está rodando, está funcionando e eu tenho uma aplicação aqui rodando. Essa aplicação é bem provável que ela está rodando em alguma dessas 3 máquinas. Qual das máquinas ela está rodando? Vamos clicar aqui e vamos olhar. Vamos ver, vamos ver. Opa! Qual máquina que ela está rodando? Vamos entrar no Spout para a gente ver, ok? Aqui, ó, está rodando na máquina 2. Tudo bem? Ok? Nossa aplicação aqui ela é dividida em algumas partes, tá? Tem um spout, tem os balts também, tá? Ou seja, você tem uma aplicação, ela tem três ramificações, podemos dizer como se fossem três threads diferentes, ok? Cada um desses pode estar rodando em máquinas diferentes, tá? Mas é bem provável que eles estejam rodando tudo na mesma máquina, tá? No Storm 2, ok? Vamos ver esse cara aqui. Também está rodando no Storm 2, tudo bem? Aqui, ó, certo?
Vamos ver aqui de novo o nosso principal, que é o Spout, está rodando na máquina 2. Tudo bem? Então, ou seja, nossa aplicação com as 3 threads, vamos colocar 3 threads para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Tá rodando na máquina 2. Okay? Qual que vai ser o nosso objetivo agora? Nosso objetivo vai ser desligar a máquina 2. Esse Log Analyzer Spout não pode parar, ele tem que ir para alguma outra máquina, ele tem que ir para a máquina 3 ou para a máquina 1, ok? Tudo bem? E aqui não vai mais aparecer a máquina 2, ok? Vamos fazer esse teste, pessoal. Vamos chegar na máquina 2. Essa daqui é a máquina 2, certo? O que a gente vai fazer nela? Vamos desligar. Vamos desligar a máquina. Desligou a máquina. A máquina não está mais no cluster, ok? A máquina foi desligada. Enfim, obviamente vocês vão fazer isso no ambiente produtivo, no ambiente que estiver rodando. Vão lá desligar a máquina, ok? Mas imagine que aconteceu alguma falha aqui e essa máquina ficou indisponível, ok? Estou simulando a indisponibilidade de uns computadores. Vamos lá no nosso cluster, vamos ver. Opa, a máquina 3 continua aqui, a máquina 1 continua aqui, mas a máquina 2 não existe mais. Por que ela não existe mais? Porque eu desliguei a máquina 2. A nossa aplicação ainda continua ativa? Olha lá, continua ativa. Deixa eu entrar nela, vamos ver que máquina que ela está rodando agora. Vamos ver. Vamos entrar no Spout. Ela foi transferida para a máquina 3, ou seja, ela estava na máquina 2. Eu fui lá, desliguei a máquina 2 e o cluster automaticamente identificou pelas configurações dele, pelos algoritmos, pelo comportamento de sistema distribuído mesmo, ok? Que ele precisa ter uma escalabilidade, ele precisa ter disponibilidade, ok? Ele foi lá e identificou que a máquina 2 estava fora e que na máquina 2 tinha uma aplicação, ok? O que ele fez? Ele falou, meu, peraí, a aplicação caiu? Não vai cair não, eu vou colocar ela numa outra máquina, eu vou tirar na máquina 2 e colocar na máquina 3. Ok? Tudo bem, gente? Isso é o funcionamento de um sistema distribuído, isso é o funcionamento de um cluster. Parece mágico, né? Obviamente, o Storm, existem algoritmos que ele identifica qual máquina que ele tem que colocar, ok? Na hora que ele subiu a aplicação, ele entrou na máquina 2, ele poderia ter subido na máquina 3, poderia ter subido na máquina 1. Isso aí, quem define é o próprio Storm, ok? Tudo bem, pessoal? Deu para entender mais ou menos como funciona? Mais ou menos não, né? Deu para entender como é que funciona um sistema distribuído? Ok? Por enquanto é só. Obrigado e até a próxima.